Pai querido, nosso Deus eterno, mais um dia, Senhor, estamos na Tua presença. Mais um dia nós queremos Te agradecer pelas Tuas misericórdias, Te agradecer pela Tua fidelidade, Te agradecer, Senhor, porque a cada dia que se passa, o Teu amor continua se revelando. Mesmo sabendo que ainda existam pessoas que não queiram saber desse amor. Mesmo sabendo que ainda existem pessoas que acham que o Senhor não é um Pai de amor, acham que o Senhor é um carrasco, acham que o Senhor é aquele que veio para castigar os outros e que na verdade é totalmente um engano. É tão bom, Senhor, termos a nossa vivência contigo. É tão bom sabermos, meu Deus, que a cada dia o Teu amor se renova, as Tuas misericórdias também, Senhor, e elas são a causa de não sermos consumidos. Meu Deus, tivemos esses dias que a necessidade nos obrigou a parar por tantas coisas na cabeça, mas hoje nós estamos retornando, Senhor. Retornando, renovando nossos votos de que o Senhor é aquele que nos guia, nos rege, nos livra e principalmente, Senhor, nos governa. Renove, Senhor, em mais um dia, em mais um ano, enfim, em todo o tempo que for possível, o Teu mandato de governança na minha vida. Como é bom, Senhor, sabermos que temos a Tua presença, saber que sentimos o poder da Tua mão, o carinho do Teu afago, a Tua presença, Senhor, que é infinita, que é grande, que é tão poderosa. Obrigado, meu Deus. Ajuda aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando de um afago, de um consolo, aqueles que estão precisando tirar o argueiro dos seus olhos e saber o quanto o Senhor é grande, que o Senhor é bom. Nos ajuda, Senhor, em mais uma semana. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém. Eita, bom dia! Muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2026. Menino, que luz bonita entrou aqui agora, olha! Mas rapaz, lá dentro foi bom. Pois é, menino. Veio um reflexo agora assim, aquela áurea bonita aqui nas minhas costas. Que coisa bonita. E aí, como você está, né? Nossa, essa semana que passou, eu tive... A minha cabeça bugou, né? Tanta coisa para fazer que a cabeça bugou. Precisei dar uma paradinha de 3 dias. E gostaria muito de ter continuado com vocês na semana passada, mas pode ter certeza de uma coisa, tá? Hoje, a partir de hoje, a gente volta ao normal, tudo numa boa, pela misericórdia do Papai do Céu. Viu? Pode ter certeza disso. Dessa semana a gente não vai parar nada. Só vai parar no dia que o Papai do Céu, pronto, parou, certo? Mas aí, vamos saber agora... O que é que aconteceu num dia 9 de março qualquer da humanidade? Porque a gente sabe, né, que as coisas acontecem na nossa vida e ficam registradas na história. É isso mesmo. Então, vamos dar uma olhadinha aí no que aconteceu na nossa máquina do tempo? Pois é. É bom que a gente volta a 1500, 1400, 1200, 1300, 1800, 1900, enfim, qualquer ano. Olha só. Em 1500... a armada de Pedro Álvares Cabral zarpa de Lisboa rumo a Calicut. Vou repetir esse nome de novo. Rumo a Calicut, descobrindo a meio da viagem o Brasil. Olha só, né? Então quer dizer que existe esse negocinho aí. Engraçado, né? Os espanhóis não consideraram. Mas o Brasil, no meio do caminho, achou o Brasil. Portugal achou o Brasil no meio do caminho, né? Ah, bom, deixa eu quieto. Então, o território que cabia a Portugal
pelo Tratado de Tordesilhas. E aí já em 1959, imagine você, né? Você que é fã daquela boneca famosa, isso, a Barbie fez sua estreia no American International Toy Fair, em Nova York. Hoje é aniversário de um cara que eu digo assim, pode ter certeza absoluta que até no meio evangélico, no meio católico, ou qualquer meio que você imaginar, tem uma música dele. Pois é, ele fez muito sucesso também em um grupo musical, em grupos musicais, inclusive, mas as suas composições é que fazem muito sucesso. Quem já cantou aí, por exemplo, Um Dia de Domingo? Mas é dele. E ele é daqui da nossa terra, minha gente. É, rapaz, estou falando de Michael Sullivan. Michael Sullivan, que na verdade se chama Ivanilton de Souza Lima. É o irmão do nosso Leonardo, né? Então, Michael Sullivan, nossa, quantas coisas a gente já cantou, já ouviu, já dançou, né? Na voz aí de outros artistas, mas que a composição foi de Michael Sullivan, né? Então, você que está fazendo aniversário hoje, 9 de março, receba os nossos parabéns. Você que está no Kawaii, você que está no Facebook, você que está no YouTube, ou que está em qualquer lugar que você está assistindo a gente ou está ouvindo, então muito obrigado pelo seu carinho e pode ter certeza de que nós vamos ter muita coisa pela frente e muita felicidade no seu coração, tá? Porque afinal de contas, a gente precisa e a gente merece ser feliz. Agora, às 7 horas e 1 minutinho, vamos seguir com o nosso programa, né? Vamos aí agora a previsão do tempo. Muito bem, confirmando a hora, 7 horas e 2 minutos. Vamos aí à previsão do tempo para a nossa cidade do Recife, publicada pelo Instituto Nacional de Meteorologia. A velocidade e intensidade dos ventos de hoje é para fraco a moderada, principalmente no início da noite. Hoje temos apenas muitas nuvens com chuvas isoladas. Aí é a previsão para essa segunda-feira a nível de chuva, né? Chuva, sol, como é que fica aqui? Apesar de ter um sol lindo entrando aqui na minha janela, você está vendo aqui, né? Isso, você que está assistindo a transmissão, pronto, você está vendo aqui o que é que está acontecendo comigo aqui. Pois é, hoje a umidade máxima do ar é de 90%, a mínima de 70%. Hoje as temperaturas ficam em instabilidade, a mínima de 25% e a máxima de 29%. Aliás, 25 graus, toda vez eu fico com 1 grau com 1% na cabeça. 25 graus a mínima e a máxima de 29 graus. Informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Agora 7 horas e 3 minutos. Confirmando, 7 horas e 3 minutos. Vamos aí agora às manchetes dos jornais que circulam nesta segunda-feira, 9 de março de 2026. Eu vou dizer a você, rapaz, eu não dei nada pelo esporte e aí ele acabou ganhando, né? O campeonato pernambucano. Eita, lelê. Pois é, rapaz. Mas é como se diz, né? Vamos ver agora a Copa do Brasil, vamos ver agora também o brasileiro, para ver o que é que acontece. Pois é. A primeira manchete dos jornais de hoje é: invicto. Esporte é mais uma vez tetracampeão. Invicto? Pois é, né? Tem patrocínio do sabão, será? Não sei. Deixa eu calar porque eu ganho mais. Pois é. Aqui, filho de Khamenei é o novo líder supremo. A gente vai saber disso aqui quando a gente for pro noticiário do mundo. Manifestações no país pelo fim da violência contra a mulher. Guerra no Irã leva petróleo a mais de 100 dólares. 100 dólares. Você escutou? 100 dólares, tá? E esposa nega contato de Vorcaro e enfraqueceu versão de Moraes. Então aí são as manchetes dos jornais que circulam nesta segunda-feira com
aliás, aqui em todo o estado de Pernambuco e também no Brasil e no mundo, né? Porque hoje em dia, com o avanço da internet, a gente sabe que os jornais agora são lidos em qualquer lugar do planeta. Agora são 7 horas e 5 minutos. Pronto, 7 horas e 6 minutos. Eu estava precisando aqui dar uma ajeitada aqui na janela, porque senão eu ia ficar o tempo inteiro aqui com o sol nas minhas costas. Aliás, aqui, né? Aquela imagem bonita, mas aqui atrapalha a questão do vídeo, né? Infelizmente tem esses fatores que a gente tem que prestar atenção. Como você sabe, você que já está acostumado de me ouvir, de me ver, gente, estamos no BBB da política. A gente sempre começa com o BBB da política, porque você precisa saber o que está acontecendo no mundinho pantanoso dos políticos. Porque o dos famosos você vai saber sempre o tempo inteiro aí com Sônia Abrão, Léo Dias e outras pessoas. Mas você não vai saber do mundo dos políticos do jeito que eu falo. Então é por isso que todo dia a gente começa o programa desse jeito. Trazendo o mundinho pantanoso dos políticos. Dos governadores, das governadoras, dos prefeitos, enfim. Pois é. E eu quero começar com vocês hoje falando sobre Johnny, né? Porque Johnny é aquela coisa, Dia da Mulher, beleza, é muito lindo, muito maravilhoso. Se as pessoas soubessem, até é interessante aqui, eu vou trazer para você o que originou o Dia da Mulher. Tá? Vou trazer para você aqui, vou até colocar aqui na busca, pronto, origem do Dia da Mulher. Você vai saber o que realmente aconteceu, o porquê que se lembra, se celebra o Dia Internacional da Mulher. Tá? Pronto, achei aqui. Pronto, vou dizer aqui para vocês. Deixa eu voltar que isso aqui eu não quero não. Pronto, vai ser esse aqui. Pelo Gemini, tá? Pronto, vou trazer aqui para vocês. O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, surgiu no início do século XX, enraizado em movimentos operários e socialistas na Europa e nos Estados Unidos. Oficializado pela ONU em 1975, não foi criado para celebração, e sim para protesto de mulheres por melhores salários, jornada reduzida, igualdade de direitos e votos. Movimentos femininos por melhores condições de trabalho aconteceram em Nova York em 1908 e outras cidades. Teve também a greve russa, em 1917, onde operárias russas protestavam contra a fome e a guerra, o que precipitou a redução russa e definiu a data, segundo a BBC e a CNN. E a oficialização aconteceu com reconhecimento apenas em 1975, consolidando o dia como um momento de luta contra o machismo, a desigualdade salarial e a violência, dizem o Brasil Escola e o Wikipédia. Diferente do que se popularizou, a origem não foi em um problema sério, né, de danos à estrutura de onde elas estavam, em 1857. Embora casos como esse tinham marcado a luta por segurança, destaca a National Geographic e toda a matéria. Então, inclusive eu só sabia dessa história do negocinho lá da fábrica. Me perdoe a ignorância, não sabia que existia isso. Então, o que é que acontece? Tem muita gente que diz assim, ah, feliz dia da mulher, feliz dia da mulher, feliz dia da mulher. Mas é o dia da mulher,
Ele é um dia em que podemos dizer assim, as mulheres acordam para a vida. As mulheres, elas precisam chegar e dizer, opa, será que eu sou sua mulher para ser tua esposa, para ser tua empregada? Será que eu sou sua mulher para fazer os teus gostos? Porque se fala muito da questão da mulher, que ela tem não só 2 jornadas, mas 3 jornadas de vida, não só de trabalho. Então, coitada da mulher, ela vai. Se levanta cedo para trabalhar, tem que sair de casa com a comida pronta, porque ninguém sabe cozinhar. Tem que sair de casa com as roupas do povo tudo lavadas. O marido não vai chegar para dizer assim, ó, hoje ninguém lava roupa, hoje ninguém faz nada, hoje vamos dar uma saída, hoje vamos fazer isso. Não, mulher, deixa que eu faço. Mas foi se colocado na cabeça das pessoas, né, em que a questão, inclusive foi o que mais se falou nesta comemoração do Dia das Mulheres, a questão da violência. E eu vou dizer assim para você, se alguma coisa dessa acontece é porque alguém deu asa, alguém deu brecha. Eu mesmo vou dizer para você que a minha família, ela foi muito, vamos dizer assim, ela foi muito mexida por conta dessas coisas. O meu pai, eu posso dizer isso porque ele mesmo falou, meu pai era muito agressivo, muito violento, muito arrogante. Qualquer coisa ele já estava partindo para as coisas. E a minha mãe, ela dizia, então vem. E aí meu pai ia com tudo. Isso deixou a minha casa, a minha família muito fragilizada. Muito fragilizada. Eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu tive que fazer curso de teatro para saber o que era me libertar, o que era realmente poder falar com as pessoas. Porque eu vou dizer para você, eu tinha medo. Sabe o que é ter medo? Pois é. Depois de anos e anos da minha vida, é que eu vim acordar para realmente não ter mais medo de nada e realmente ser um cara que pudesse ter vida. Por conta dessa situação da minha casa. Então, quantas pessoas hoje em dia elas têm algum trauma, elas têm algum bloqueio, seja lá o que for que se chame, por conta do que acontece dentro da sua casa. Então, Dia da Mulher, ele sempre vai servir para a questão do debate. É a mesma coisa do Dia da Consciência Negra, né? Dia da Consciência Negra também só vai servir do mesmo jeito, para a discussão, para chegar em consensos. Porque é muito bom as pessoas dizerem assim, é porque fulano é violento. Sim, beleza. Mas vamos entender o porquê que fulano é desse jeito? Vamos à origem dos fatos. Até para se fazer uma investigação policial, um inquérito policial, não é somente pela versão de alguém ou de outra pessoa para se definir se a pessoa está errada ou não. É preciso se ter uma investigação. Então é muito fácil quando se dizem assim, né? Quando as pessoas dizem assim, principalmente, a gente sabe o que a gente está falando. Aí vai dizer assim, mas isso é histórico. Sim, isso é histórico. Mas por que é histórico? Alguém colocou isso. Alguém fez isso. Tudo que eu leio aqui, tudo que eu falo aqui, eu leio dos jornais. Eu leio da internet. Então, cabe a responsabilidade aqui de cada pessoa que assina os textos que eu falo, de assumir. Eu só faço o quê? Eu só dou aquela apimentada, eu faço aquele negocinho, aquele temperinho, para você não comer o arroz com feijão do mesmo jeito todo dia. Então, quando a gente fala em relação a Dia das Mulheres, é preciso que cada um se coloque no seu lugar. Por que as mulheres são agredidas? Por que os homens agridem? Por que existe a tal guerra dos sexos hoje, principalmente hoje? Como é que você abre a boca para dizer assim, mas é porque a mulher ganha menos que o homem?
Pelo amor de Deus, se todo mundo está trabalhando, como é que cada um que está fazendo a mesma função vai ganhar menos? Bem, são essas coisas que eu digo assim, para o mundo que eu quero descer. Para o mundo que eu quero descer. Porque eu vou dizer para você assim, eu não quero entender o que está acontecendo. Não dá, não dá. Enquanto existirem pessoas sensatas que expliquem pra gente o que é que realmente acontece com fatos, com registros, com verdades, e não com, como se diz assim, né? Não com histórias da carochinha, não com lendas. A gente quer fatos. Ah, mas por que tantas mulheres são agredidas por conta disso, disso? Tá dizendo lá, a SDS, a não sei quem. Alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Tá? Então vamos começar aqui o nosso BBB da política. Hey, brothers! Eu esqueci no outro dia, né? Da vinheta. Não posso esquecer da vinheta. Só é BBB se tiver vinheta. Pois é. Tá vendo? Ah, tá. Obrigado pelo carinho aí, vocês no Kawaii, né? O pessoal no Kawaii é uma beleza, né? Chega, fala um monte de coisa, às vezes eu não consigo ler aqui as mensagens por conta do nosso ritmo aqui do noticiário. Então o nosso BBB começa com a briguinha de Kekel e Johnny. Na verdade é de Johnny com Kekel, né? Kekel não tá nem aí pra isso. Vamos ser sinceros. Mas Johnny, ele gosta, né? Ele gosta de uma, vamos dizer assim, uma confusãozinha, né? É, rapaz. Ele gosta de um BOzinho. Então vamos lá. No Dia Internacional das Mulheres, o prefeito do Recife publicou em suas redes sociais um vídeo que denuncia o aumento do número de casos de violência contra a mulher em Pernambuco. Você vê, né? Parece que só ele se esquece do Dia Internacional da Mulher porque vive atacando Kekel. É incrível isso. Ele destacou que o assunto requer mobilização da sociedade e anunciou ações da Prefeitura do Recife. No ano passado, segundo a Secretaria de Defesa Social, foram registrados 88 mulheres abatidas. Simplesmente por serem mulher. Tá? Simplesmente por ser mulher. Assim ele está dizendo, né? Assim ele está dizendo. Um aumento de 14% em relação a 2024. Quando os casos foram 76. De acordo agora, né, com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, hoje, a Prefeitura apresenta uma ferramenta desenvolvida para apoiar profissionais da atenção básica na identificação de mulheres em situação de violência e né, que eu não posso falar, a Clara IA, Inteligência Artificial a Serviço da Vida. Mulheres que estão sendo vítimas de algum tipo de violência e que não têm coragem ou por algum motivo não puderam denunciar. A tecnologia atua integrada ao prontuário eletrônico das unidades de saúde, analisando dados clínicos e históricos de atendimento e emitindo alertas para médicos, enfermeiros, dentistas e profissionais das equipes multidisciplinares quando forem identificados indícios compatíveis com situações dessa situação. Aliás, situações nesse patamar. Né? Porque eu tenho que dar aquela improvisada no texto aqui, porque se eu ler o texto na íntegra, com as palavras que estão aqui, a minha transmissão cai. Pois é. Porque o algoritmo vai entender outra coisa. Então ele diz assim ainda, né? Viva o dia 8 de março, viva as mulheres da nossa cidade, e que aqui no Recife nenhuma forma de violência deve ser tolerada. Principalmente nenhuma violência contra a mulher é tolerada na nossa cidade. Mas ele pode ir pra cima de Kekel, né? Pois é. Isso não é uma forma de violência. Será? Aí eu te pergunto agora. Qual a necessidade que se tem de fazer essa, vamos dizer assim, né, essa afronta? O que é que ele ganha com isso? Tanto é que é o seguinte aqui, viu? Que a Kel aí fez, né, as falas dela ontem, Dia das Mulheres, inclusive numa das fotos aqui ela tá com uma rosa na mão.
E ela diz aqui, né? Apresenta um balanço de ações com foco nas mulheres, aposta na união da sociedade para virar o jogo contra a violência. Aqui também, em relação à Igreja Católica, né? Na homília deste domingo, Dom Paulo Jackson conclama os homens a romperem a cultura do feminicídio. E aqui também vem falando, né? Que João critica o aumento dos casos de feminicídio, foi o que a gente falou agora. Ele defende Milton Coelho, fala sobre a construção conjunta da chapa e mostra estar afinada com o PT. E descarta candidaturas avulsas que não só acontecem em Pernambuco. Então aí agora fica aquela questão. De que adianta eu ser meio que sem noção quando eu falo que as mulheres devem ser respeitadas, mas que a minha opositora, a candidata, tem que ser atacada. Pois é, né? Pois é como se diz, pelo poder tudo, respeito nenhum. Agora, fica aí as questões. Hoje, se eu quisesse dar uma ampliada aí nas coisas, inclusive tem até uma historinha aqui que é relacionada a trabalho, escala 6x1, tudo, que as mulheres são as maiores prejudicadas e assim vai. Então, hoje no nosso BBB eu só vou dizer para você, o respeito tem que valer para todo mundo. Não é porque ela é minha inimiga, então eu vou fazer o que eu quero com ela, porque ela é minha inimiga. Então, meu querido, por gentileza, respeite, dê o exemplo. Porque eu tenho certeza absoluta, se alguém chegasse para sua esposa, agora esposa, e falasse alguma coisa contra ela, você ia para cima. Mas como hoje, né, tudo se faz pelo poder, eu acredito que é por isso que eu digo assim, o máximo que eu falo da governadora é chamar ela de Kekel. Somente. Só isso. Porque todo mundo que tem uma Raquel na vida chama ela de Kekel. Né? Ou então de Kel, seja lá o que for. Até na própria história de Jó, Raquel é o nome da mulher de Jó. Então ele mesmo chamava ela de Kel. Aí eu pergunto, será que vale a pena fazer todo esse teatro por causa de poder? Será que vale a pena tentar humilhar? Se infelizmente existem esses números de violência, isso tudo foi plantado lá de trás, quando o seu partido estava no poder. Vou lembrar para você, o que o filho de Bolsonaro está querendo é exatamente que reduz-se, né, a carga de tempo. Para quê? Para que realmente todas aquelas pessoas que tenham um mandato realmente cumpram o que estão fazendo. Cumpram o que prometeram, aliás. E aí, fica difícil, né? Fica difícil. Eu pensei que a gente ia ter aí coisa de Marília, coisa dos outros, né? Mas o pessoal ficou meio na resguarda, vamos dizer assim, né? Meu Deus do céu, aí eu te pergunto, até onde vai tudo isso? Mas, vamos ver, né? Vamos ver. Inclusive até, depois aqui a gente vai dar uma olhadinha sobre as coisinhas da cidade. Acho muito importante aqui a gente dar uma olhada, porque teve até parto. Pois é. Então hoje eu encerro o nosso BBB da política, 7 horas e 23 minutos. Agora sim, a gente dá uma olhada aí no que está acontecendo na nossa cidade. E tem uma coisinha aqui bem interessante, né? Olha só, rapaz. Técnico do SAMU usa a experiência como chaveiro para resgatar criança presa em carro lá na cidade de Gravatá. Gravatá todo mundo sabe, né? Que é lance de Bezerro, lance de Caruaru. Depois de Vitória subindo. Eita, Gravatá. Olha só que coisa interessante, rapaz. Uma criança de aproximadamente 2 anos foi resgatada após ficar trancada dentro de um carro. Pelo amor de Deus. Aí eu pergunto, como é que uma criança fica trancada dentro de um carro? Pelo amor de Deus. O que é que os pais têm na cabeça de deixar um menino preso dentro do carro? Escute.
Você que está me vendo, preste atenção. O salvamento aconteceu por meio de uma equipe do SAMU, lá de Gravatá, que contou com a experiência de um dos profissionais que também atua como chaveiro na cidade. Rapaz, agora deu para entender, né? O cara é chaveiro. Então, na hora que ele não está trabalhando no SAMU, ele é chaveiro. Então, escuta isso aqui. O técnico de enfermagem do SAMU, Ezequiel Pedrosa, ele disse que a mãe da menina procurou ajuda diretamente na base da equipe após perceber que a filha havia ficado presa dentro do veículo com as chaves. E aí ele disse assim, né, ainda. A equipe havia acabado de retornar à base quando foi acionada pela senhora. Ela chegou pedindo ajuda porque a filha tinha ficado trancada dentro do carro. Como também sou chaveiro, pedi autorização do enfermeiro para ir buscar as ferramentas no meu estabelecimento e tentar abrir o veículo. E aí, para realizar esse resgate, Ezequiel utilizou as ferramentas próprias do trabalho de chaveiro, como uma cunha adaptada com esfigmanômetro, consegui falar, que bom. Equipamento usado para aferir pressão arterial, ele conseguiu criar uma pequena abertura na porta do carro. Ah, tá. Eu acho que Ezequiel assistia MacGyver. Assistia. Para ele fazer isso, pode ter certeza absoluta. MacGyver não tem desculpa, inclusive tem aí de graça para quem quiser assistir, que eu vejo de vez em quando MacGyver. MacGyver é um cara incrível. Ele inventa o que você menos imaginar com palito de fósforo. Aí o resultado aqui. Em seguida, ele usou uma barra metálica para alcançar o mecanismo interno e destravar o carro, evitando a necessidade de quebrar o vidro. Após a abertura da porta, a criança saiu em segurança. E logo após o resgate, os profissionais do SAMU avaliaram o estado de saúde da criança e, segundo o Ezequiel, ela estava bem, apenas suada e nervosa, mas não apresentava sinais de complicações. Imagine você. E ele ainda diz aqui, viu? Ezequiel destacou que a experiência como chaveiro, profissão que ele tem há 13 anos, foi importantíssima para resolver a situação de forma rápida. Imagine você. Vamos ter aula com Ezequiel. Vamos chamar Ezequiel lá de Gravatá para resolver os problemas de quando as pessoas estiverem presas dentro do carro. Pois é, tá vendo você? Pelo amor de Deus. Aí eu pergunto assim, tem gente que ainda deixa a criança presa dentro de um carro. Tem gente que ainda não presta atenção nas coisas da vida. Pelo amor de Deus. Aí agora tem uma outra historinha aqui, bem interessante, que eu vou trazer para vocês também. Aí também veio do interior. Olha só, essa agora, saindo de Gravatá, a gente vai lá para São José do Egito. Por quê? Na noite da última sexta-feira, uma equipe de resgate dos bombeiros realizou o parto de emergência de uma mulher em São José do Egito. Eles foram acionados para uma ocorrência de emergência obstétrica e encontraram uma mulher na sua casa em trabalho de parto avançado com um bebê em processo de coroamento. Diante da situação, os bombeiros realizaram um parto no local, aplicando as técnicas de atendimento pré-hospitalar necessárias para garantir a segurança da mãe e do bebê. Após o nascimento, os dois foram encaminhados à unidade de saúde, onde permaneceram aos cuidados da equipe médica de plantão. Imagine você, né? Principalmente no interior, a gente sabe que as coisas não são muito fáceis, né? E sabendo também que a situação de SAMU, de atendimento, é muito precária. Então imagine você. Agora, chama os bombeiros. Eu não sei fazer parte. Não sei, vou ser sincero em dizer. Eu não tenho essa habilidade de trabalhar muito na questão de atendimento pré-hospitalar. Mas o que dá para se fazer, eu faço. Tá? Como se diz, não há inúteis na casa do pai. Eu sempre digo isso pro pessoal. Não há inúteis na casa do pai. Então, vamos prestar atenção. Pois é, rapaz. Agora,
São 7h29. E a UFRPE abre inscrição para curso gratuito à distância. São 2.000 vagas para professores. Que negócio é esse? Vamos saber? Pois é. Olha só. O curso gratuito acontece da seguinte forma, tá? Universidade Federal Rural de Pernambuco, aqui pertinho da gente, Dois Irmãos. Ele abriu inscrições para o curso de formação continuada em Direitos Humanos na Educação Integral, parceria com o MEC, Ministério da Educação. São 2.000 vagas gratuitas para profissionais da educação de todo o país. E as inscrições acontecem até o dia 22 de março. O curso é direcionado a professores, coordenadores pedagógicos, gestores, enfim, todo mundo que trabalha na área da educação. Ele é ofertado na modalidade à distância e, exatamente, ele vai acontecer em uma plataforma virtual. Ele tem uma carga horária de 180 horas e duração de 6 meses. A formação está estruturada em 3 módulos: Educação Integral, Cidadania e Democracia, Educação e Desenvolvimento Integral, Educação, Diversidades, Convivências na Diferença, e das 200 vagas ofertadas, 40% são reservadas nas cotas, né? E daí as pessoas têm 10% para pessoal que tem portadores de deficiência, certo? Então aí, se você é profissional da área da educação e quer se especializar nessas questões, lembre-se de que direitos humanos é para todo mundo. Direitos humanos não tem aquela história de dizer assim: ah, mas é porque direitos humanos é coisa de bandido. Isso aí foi Cardinal que botou na cabeça do povo. Isso aí eu posso dizer para você. Josley Cardinal, apresentador que hoje fala de outras almas cebosas, ele que tinha mania de dizer junto com o seu Datena que direitos humanos é para bandido. E que na verdade existe sim direitos humanos. E direitos humanos é feito para todas as pessoas. Tá? E tem uma coisa aqui, não é do esporte, mas eu vou falar porque é bem interessante, né? Eu gosto de dar notícia assim que os nossos irmãos pernambucanos, nossos irmãos recifenses, olindense, caruaruense, São José do Egitense, se destaca a nível mundial, brasileiro, seja lá o que for. Olha que coisa legal, rapaz, eu não sabia. O pernambucano Rafael Câmara conquistou, na noite deste sábado, seu primeiro pódio na Fórmula 2. É na Fórmula 2, não é na Fórmula 1, tá? 2. Após terminar a corrida principal da Austrália na segunda posição. O búlgaro Nikola Solov, quase Solov, eu pai do céu, para com isso. Ele ficou na segunda posição, né? E largando em sexto lugar, ele se beneficiou dos problemas enfrentados por alguns rivais durante a prova. E tem tanto nome complicado aqui, meu Deus do céu, que eu não consigo dizer. É muito Stakovic, Charakovic, sei lá o quê. Mas vamos levar, né? E tem outro brasileiro também no grid aqui, que é Enzo Emo Fittipaldi. Olha só, hein? Parente de Emerson Fittipaldi, com certeza. Largou na 18ª posição e terminou a corrida em 15º lugar sem marcar pontos. Na classificação geral dos pilotos, o pernambucano estreante da Invicta Racing é o segundo colocado. Olha só que coisa boa, né? E diz aqui que tem a Fórmula 2, ela encerra o fim de semana na Austrália e volta às pistas entre 10 e 12 de abril na etapa do Bahrein. Que coisa boa. Eu fico feliz quando eu vejo os nossos irmãos conterrâneos pernambucanos se destacando lá fora. Porque a gente precisa disso. Chega de violência, chega de arrogância e que a gente possa trazer mais boas notícias. Claro que a gente não vai se esconder dos casos, mas a gente precisa sim falar mais de coisas boas. Isso pode ter certeza. Tá bom? Tá bom! Pois é, rapaz. Inclusive aqui, a história lá de Gravatatas está entre as mais lidas dos jornais. Meu Deus. Que coisa, né? Pois é. Então, 7 horas e 34 minutos.
Já fizemos aqui o nosso girinho pela cidade. Aliás, tem uma coisinha aqui, rapaz. Agora que eu me lembrei, quase que eu ia deixar passar isso aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Escuta isso aqui. Suspeito de assaltos a ônibus é detido por passageiros e investigado em Recife. Pois é, rapaz. Essa aqui eu faço questão de trazer, né? Estamos falando tanta coisa boa, bonita, né? Você já estava com aquela esperança de começar bem o seu dia, só com coisa boa. Mas isso aqui eu preciso trazer. Preciso trazer. Olha só, escuta, pelo amor de Deus. Gente, como é que pode uma coisa dessa? Olha, isso tem que ir para os confins do universo. Imagens do circuito interno de um ônibus registraram o momento em que um homem de 51 anos... 51 anos! Não foi aquela vitimazinha da sociedade, bichinho, rapaz, que tá aí com seus 18 anos, 17 anos, ainda de menor, né, que foi lá, as quebradas aí, o bagulho, né, meu irmão? Não, foi um homem de 51 anos. Que coisa, né? Pelo amor de Deus. Ele assalta um coletivo e em seguida desce do veículo. Pouco depois, foi alcançado e contido por populares às margens da BR-101. Deve ter sido por lá do Ibura, né? BR-101, para ter ônibus passando por ali, tem que ser Ibura ou subindo para Jaboatão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, equipes realizavam ronda na área quando foram acionados por pessoas que informaram que ele, o suspeito, estava sendo cercado. Ao chegarem no local, os agentes encontraram o homem rendido com as marcas de agressão. Ainda diz aqui. Após as imagens do crime, do acontecido, circularem na internet, outros motoristas procuraram a delegacia de Boa Viagem, afirmando reconhecer o homem como o autor das ações. De acordo com a Polícia Civil, pelo menos 9 motoristas relataram ter sido vítimas dele. Alguns disseram que foram ameaçados com faca ou caco de vidro durante as abordagens. Um dos motoristas descreveu como aconteceu o assalto dentro do coletivo. Ele disse, aspas, o meliante subiu na mediação do Ibura, rodou a catraca, sentou atrás como qualquer passageiro, quando ele parou na BR para uma passageira descer e anunciou o assalto. Colocou a faca perto do motorista e pediu só a renda do coletivo. Imagine você, né? Mas, escuta, não para por aí. No dia seguinte à prisão inicial, o suspeito foi liberado durante a audiência de custódia com o uso de tornozeleira eletrônica. Depois ele voltou a prestar depoimento na delegacia e confessou o que tinha feito. Vai entender. Segundo a polícia, o homem não tinha antecedentes criminais, teria começado a cometer os roubos recentemente e em depoimento ele disse que está viciado em drogas, bichinho, rapaz. E afirmou que usava o dinheiro para sustentar o vício. Durante o interrogatório, ele também pediu ajuda para iniciar um tratamento. Mas, rapaz, vou fazer igual a dona Toninha, né? Mas, rapaz, agora Deus foi bom. Bichinho. Vítima da sociedade. Ele está precisando de ajuda. Então, quem puder ajudá-lo. Vou mandar esse caso para a Júnior de Cleto, né? Que ele tem uma clínica de recuperação de drogas. Tem aí outros vereadores também. Que pode ajudar o cara. Aí eu te pergunto agora. O que é que se passa na cabeça de uma pessoa que usa esse tipo de objeto, que faz, seja lá o que for, e chegar nesse ponto?
O assalto só acontece porque ele é usuário de drogas. Ainda bem que ele assumiu. Pelo menos deu sem entender aqui, né? Mas, se ele precisa realmente de tratamento, com certeza, né, já que ele é réu primário, vai ter com certeza um atendimento sim. E aqui, gente, pelo amor de Deus, olha, pra gente fechar agora o noticiário da cidade, tem uma coisinha aqui, né? Dia da mulher, dia da mulher, dia da mulher, oi, dia da mulher. Escuta isso aqui, viu? Escuta isso aqui. Ministério Público de Pernambuco prende mulher acusada de lavagem de dinheiro de grupo ligado a tráfico. Mas bebê. Ela foi obrigada, né? Ela foi coagida. Ela é mais uma vítima. Só falta dizer aqui que a bichinha, né? Também sofreu igual o bichinho dos ônibus, né? Ah, meu Deus. Uma mulher acusada de ser operadora financeira de uma organização criminosa especializada em drogas, né, em entorpecentes, seja lá o que for, já falei, né, infelizmente, não era para ter falado, e também existia comércio ilegal dos objetos químicos. Né? Ela foi capturada na sexta-feira lá no Maranhão. E o caso está sendo investigado pelo Ministério Público de Pernambuco. Identificada como Janaína Gabriela de Souza, ela é um dos alvos da Operação Eneida e foi deflagrada em dezembro do ano passado para desarticular um grupo criminoso que tinha colaboração de policiais militares, inclusive com vazamento de informações sigilosas. O grupo, considerado muito violento, atuava de forma interestadual como distribuidor atacadista. Olha só, né? Que coisa! Dos entorpecentes. E era coordenado, aliás, ela coordenava, inclusive, o armazenamento e abastecimento de pontos de venda na região onde atuava, além de operar um fluxo de compra, venda e manutenção de armamentos e munições. Movimentações milionárias foram identificadas. Ela foi presa de forma preventiva no município de Santa Inês, lá no Maranhão. Segundo o Ministério Público, ela é acusada de receber injeções massivas de dinheiro ilícito, oriundo do tráfico. E diz aqui ainda a notícia. Ela já foi denunciada à justiça e vai responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Pois é, né? Aí está o contraponto. As mulheres são vítimas de violência. Certo? Pois é. Com certeza, num negocinho desse, ela deve ter sido coagida, ela deve ter sido obrigada, ela deve ter sido humilhada, né? E assim vai. Pois é, minha gente. Então, como se diz na história, coisas e coisas, né? Vovó já dizia, meu filho, você vai ver coisas. E eu dizia, não, é mentira de Dindinha. Tá vendo o resultado? É mentira de Dindinha, desse jeito. Sei não, viu? Não sei. Não sei até onde vai essas situações, né? Sempre tem, como se diz a história, o errado e o certo. E hoje, o certo está errado e o errado está certo. Tá? Pronto. Agora, 7h43, saímos do nosso noticiário local e vamos ao noticiário nacional. Gente do céu, agora me deu uma coriza incrível. Misericórdia. Sei não, viu? Pois é, minha gente, infelizmente aqui tem uma notícia aqui que a gente precisa falar que não é legal, né? Mas a gente precisa registrar. Infelizmente, um ônibus que seguia aqui para Pernambuco, ele tomba lá em Minas Gerais e deixa 2 pessoas sem vida. O veículo saiu de São Paulo. Então, ele tinha como destino aqui em Pernambuco e se envolveu em um grave acidente na manhã do domingo na BR-251, no município de Grande Mongol, lá em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais.
e ele tombou às margens dessa rodovia e provocou o abatimento de 2 pessoas, além de deixar outras 10 feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros lá do local e o SAMU também do local, o coletivo havia transportado 50 pessoas. Entre os ocupantes estavam 2 motoristas, um ajudante e 47 passageiros. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, encontraram um ônibus fora da pista e tombado. Os profissionais de salvamento realizaram a sinalização da rodovia, adotaram as medidas de segurança para evitar possíveis riscos piores, vamos dizer assim. Para a ocorrência, foram mobilizadas 3 viaturas do Corpo de Bombeiros, um helicóptero, 3 viaturas da Polícia Rodoviária Federal e 5 ambulâncias do SAMU. Inclusive, as equipes do SAMU foram enviadas às cidades de São Francisco Sá, Fruta de Leite, Cristália, Riacho dos Machados e Montes Claros. Entre os feridos, o caso considerado mais grave é de um idoso de 79 anos. Ele apresentava trauma na coluna, lesões no peito e uma fratura exposta no braço esquerdo. Ele foi levado de helicóptero para uma Santa Casa, lá em Montes Claros. O outro passageiro de 52 anos sofreu suspeita de trauma no tórax e múltiplas escoriações pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital Mário Ribeiro, também lá em Montes Claros. As demais vítimas, incluindo 3 idosos e uma criança, foram socorridas e levadas para uma unidade de saúde no município Francisco de Sá. As circunstâncias que provocaram esse acidente até agora estão sendo investigadas. Então, é como se diz, Todo veículo ele precisa de atenção. Ele precisa de manutenção. Não adianta você dizer assim: mas é porque ele já teve revisão, porque ele já teve isso, ele já teve aquilo, ele já teve não sei o quê. Mas é como se diz na história. A gente sempre vai pensar que o veículo pode estar bem, como também não está. Pois é. Então, tem outras notícias aqui que estão chegando. E diz aqui: rapaz, que negócio é esse? Menina do céu, eita lelê. Isso aqui eu vou falar, tá? Mas por enquanto, eu vou colocar aqui uma outra informação do Brasil, que diz aqui: ex-ministro de Lula é deportado do Panamá. Tá, agora que eu entendi. E recebe pedido de desculpas. Rapaz, engraçado, né? Não quer dizer que... Não. Vamos ler. Calma, volta pra terra. Isso. Terra. Oi, cheguei. Pronto. Escuta isso. O jornalista Franklin Martins, ex-ministro da Secretaria de Comunicação de Lula, durante o segundo mandato do presidente, ele foi deportado do Panamá na última sexta-feira. E ontem, o governo lá do país emitiu um pedido de desculpas, afirmando que Franklin é muito bem-vindo lá. Não tá me entendendo o negócio? Quer dizer, o cara tava no Panamá, depois foi mandado pro Brasil de volta. Não se preocupe que a gente vai entender. Vamos entender junto. Segundo o relato feito pelo próprio Franklin, e publicado no portal do jornal GGN, ele foi detido no aeroporto da cidade do Panamá, foi abordado por 2 policiais ao desembarcar no território panamenho, onde faria uma conexão aérea para Guatemala. Olha só que coisa, né? Pelo que deu sem entender aqui, ele foi confundido com um meliante. Diferentes questionamentos foram feitos a Franklin. Perguntas como os motivos que levaram à prisão dele no Brasil em 68, durante a ditadura militar. Quer dizer, investigar a vida do homem. Depois dessa entrevista, ele ouviu dos funcionários que não receberia autorização para continuar com a sua viagem. Ao invés disso, ele seria deportado de volta para o Rio de Janeiro. Olha só que negócio de louco. Que erro incrível, né? Se fosse ao contrário, meu Deus do céu, já teria rolando processo, um monte de coisa. De acordo com ele, a justificativa seria uma lei responsável
por impedir entradas ou conexões de estrangeiros com antecedentes criminais graves. Quer dizer, né? O que falou-se em relação ao tempo lá do regime militar, pelo que deu para entender aqui, foi o que pesou para ter esse arranca-rabo todo. E também não permitiram comunicação da embaixada brasileira lá no Panamá. Franklin disse que a prisão se deu, à época, pela luta contra o regime da ditadura. Ele também descartou a existência da perseguição pessoal, mas afirmou que se tratou possivelmente de um novo procedimento padrão oriundo dos tempos turbulentos vividos na atualidade. O relato foi feito ao Palácio do Itamaraty. O ministro Mauro Vieira foi o responsável por entrar em contato com o governo lá do Paraná para ter os esclarecimentos. E o chanceler panamenho então enviou uma carta de desculpas pelo acontecido. Ele disse assim: houve uma aplicação de procedimentos migratórios decorrentes de informações em sistemas usados pelas autoridades do Panamá. Ele reforçou o respeito do governo, tanto pelo ex-ministro quanto pela função exercida enquanto trabalhou em Lula. Aliás, trabalhou em Lula não, trabalhou com Lula. Agora sim, trabalhou em Lula não. Ai! Rapaz, que coisa, né? Por uma informação lá de trás, o pessoal achou um motivo para prender o homem. Olha só que negócio de louco. Né? Pois é, rapaz. Aí eu te pergunto, cuidado com a tua vida, viu? Cuidado com a tua vida, porque de repente tu inventa aí, tu cisma no fiofó de viajar, aí o que acontece? De repente pega um país desse aí que vai querer fazer as coisas, né? E de repente tu fica lá preso, e aí agora? Como é que fica, né? Vai dizer, eu quero a minha mãe! Não vai dar certo. Meu Deus do céu, veja até onde vai certas leis aí dos países, né? Que negócio incrível, gente. Misericórdia. Olha, sei não. 752. Ex-presidente da Colômbia nega vínculos com o caso Epstein. O presidente Lula faz check-up em hospital de São Paulo. Também quem está passando por procedimento cirúrgico, né? O Tarcísio de Freitas, lá, governador de São Paulo. Ele foi submetido aí a procedimento com infiltração em hospital lá para tratar de artrose no joelho. E também diz aqui, né, que a pesquisa Datafolha Tarcísio lidera contra a Haddad para o governo de São Paulo em primeira pesquisa do ano. Que bom, né? Lá é Tarcísio e Haddad, né? Ali é outra conversa, ali é mano a mano, é outra história. E também aqui diz, né, que proposta pode aliviar dupla jornada das mulheres, aqui em relação à escala 6x1. Mas aí vamos dar uma olhadinha no que está acontecendo no mundo também, né, que Lula, ele diz aqui, né, também a manchete do jornal, que Lula sanciona a lei que reforça a proteção às vítimas de estupro menores de 14 anos. Mas diz aqui, ó, nessa situação do Oriente Médio, o que é que está acontecendo? Gente, pelo amor de Deus. As bolsas registram quedas expressivas e cotação do petróleo dispara com o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Imagine você. O problema do petróleo, para você que não sabe, se o petróleo aumenta, o gás de cozinha também aumenta. Sabia? Sabia que o GLP é derivado do petróleo? Ele vem do petróleo? Pois é. Você que tem seu carro, que tem sua moto, né? Aí também vai aumentar o custo da gasolina, do combustível. Então preste atenção no que está acontecendo lá fora e o que vai gerar de prejuízo no mundo. Daqui a pouco vão descer para a Venezuela depois dessa, né? Pois é. Aí eu te pergunto, até onde vai o jogo de interesse do ser humano? Pois é. Aí diz aqui ainda, com perspectiva de um impacto da guerra sobre a economia mundial, as bolsas asiáticas aumentaram as perdas da semana passada. A China pede cessar fogo imediato no Oriente Médio, diz chanceler.
Aí a China e os Estados Unidos devem manter respeito mútuo e linha de limite coexistência pacífica. Também fala o chanceler da China. E Donald Trump disse que novo líder supremo do Irã não vai durar se não tiver seu apoio. E o Irã anuncia aí o Khamenei, né, o filho do Ali Khamenei, como novo líder supremo. E também aqui para fechar, né, o nosso noticiário do mundo e do Brasil. Lula recebe o presidente da África do Sul nesta segunda-feira. Exatamente aqui, ó, presidente Lula está no Brasil. E ele vai receber hoje, exatamente hoje, o presidente da África do Sul para uma visita no estado. Aliás, visita de estado. Após a chegada ao Palácio do Planalto às 10 horas, né, ou seja, logo mais um pouquinho, quando você estiver ouvindo aí no gravado, né, ele já deve ter chegado aqui. Eles vão ter uma reunião restrita às 10 horas e 20 minutos da manhã, seguida por uma reunião ampla às 11 horas. Ao meio-dia, Lula e o presidente assinam atos e, na sequência, fazem uma declaração conjunta à imprensa. No Itamaraty, Lula oferece almoço à comitiva sul-africana. À 1h da tarde, participa da abertura do Fórum Empresarial Brasil-África do Sul, a partir das 3 da tarde. Diz aqui, né? De volta ao Planalto, Lula recebe o presidente do Conselho da Administração da Marco Polo às 4h15 da tarde e às 5h30 ele se reúne com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Então essa é a agenda de Lula e o presidente da África do Sul. Meu Deus do céu, eu não sei se eu consigo falar o nome do homem. Mas bora lá, né? Bora lá. Tu é jornalista, então tu pode falar. Tu tem que falar. O nome do presidente da África do Sul é Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa. Porque o PH tem som de F, pelo que eu entendo. Então aí tá fechado o nosso noticiário internacional e também as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país. Pois é, né? Cada dia mais surpresas e muitas surpresas. Então agora sim, 7 horas e 57 minutos. Vamos dar uma passadinha lá no futebol, que menino, o bicho pegou, né? Ah, o bicho pegou literalmente. Vamos lá para a nossa passagem falar dos esportes de hoje. Pois é, 7 horas e 58 minutos, menino do céu, meninos eu não vi, eu tava assistindo outras coisas, né, eu deixei as emoções rolar por aí, porque meus vizinhos estavam tudo virado aqui. Pois é, rapaz, e o esporte ganhou, né, o esporte ganhou, foi, meu Deus do céu, e o pior que eu dizendo, no Pernambucano inteiro, que eu não queria que o esporte ganhasse, que eu não torcia pelo esporte, pô, o esporte ganhou. Que coisa, né, é assim mesmo, é assim mesmo. É assim mesmo. Se eu fosse apostar agora nas coisas, né, eu ia perder. Tá vendo? Se fosse uma cobra, me mordia. Eita, lelei. Pois é. Aí diz aqui, né, Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, ele diz aqui, a responsabilidade é minha. Ele reconheceu. Santa Cruz anuncia a contratação do meia-campista Regis, ex-Sport. A torcida do Sport foi à loucura com o título do Pernambucano sobre o Náutico. E diz aqui, né? Já tem aí as tabelas, quem foi que ganhou nos estaduais aí do Brasil. Aí aqui no futebol internacional, Xavi, deve ser meu parente, né? Xavi. É, eu gosto de me amostrar, eu digo, não, meu nome é Xavi. Diz que retorno de Messi ao Barcelona esteve acertado, mas foi barrado por presidente. E aqui, no Campeonato Paulista, o Palmeiras bateu o Novo Horizontino, é o campeão paulista e põe fim ao maior jejum de títulos na era Abel. Misericórdia, né? Peraí, o Palmeiras estava desse jeito. Misericórdia, dá licença, viu? Pois é, meu filho. Vamos na igreja orar, porque o negócio é feio, né? Pois é. Então, tá aí o nosso resumo dos esportes. E agora sim, 7h59. Vamos aí agora relaxar, vamos
refletir sobre a vida, porque hoje é segunda-feira, tá? Pois é, rapaz, eu fiquei assim um pouquinho triste porque no último dia que nós fizemos o de olho, a nossa transmissão teve uma parte cortada. Porque eu não sei, deve ter dado problema aí na conexão. Mas depois eu repito, tá? Para vocês aí qual foi a reflexão da semana passada. Mas eu quero dizer para você, no nosso pensamento de hoje, segunda-feira, começando a semana, que não queira se gabar por quem você é. Existem pessoas que dizem assim: nossa, eu sou o cara, eu sei fazer as coisas. Ah, não se preocupa, eu tenho meus conhecimentos lá dentro. Ah, é porque eu tenho várias pessoas que estão ao meu redor. Se eu estalar o dedo, todo mundo vem. Mas aí eu te pergunto, a vida, ela vai seguindo os seus passos. Os anos vão se passando. E daí eu pergunto para você, será que vale a pena se gabar, se exibir, se amostrar? Mas lá na frente, quando você estiver mais velho, lá na frente quando você estiver precisando de ajuda, será que estas pessoas às quais você se gabava, que você dizia ser amigos, que você dizia ser pessoas importantes na sua vida, será que elas estarão com você no momento que você mais precisar? Esse é o problema. Então, não se gabe, não se amostre, não precisa estar dizendo para as pessoas quem é você. Se você tem esse costume da autopromoção, eu vou dizer para você, tome muito cuidado com isso. Porque, como eu costumo dizer sempre, ninguém sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. E o amanhã é uma caixinha de surpresa. É por isso que existe a novela. A cena mais importante fica para amanhã, para o próximo capítulo. Então assim também é a nossa vida. Que os capítulos que você está escrevendo da sua história sejam bons, sejam coisas positivas, porque de gente tóxica a gente está cansado. E daí, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade, você que está no Kawaii, meu cheiro, você que está no Facebook, no YouTube, enfim, onde você estiver, também muito obrigado pelo carinho da sua audiência e viva a nossa amizade. E se Papai do Céu deixar, amanhã a gente volta, graças a Deus, com a mente boa, tá? Então, meu cheiro no seu coração e a gente se fala amanhã, se Papai do Céu deixar. Cheiro, até lá!